controversa para parte da nação. Gabigol tem notícia inesperada esse sabadão, madrugadão rubro-negro. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, aciona o sino e deixa o like. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou também comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Hoje é dia 30 de novembro, dia de final de Libertadores. Muita gente perguntando, Pedrão, quem que é melhor? O Botafogo vencer ou o Galo vencer? Nenhum dos dois. Mas como não tem nenhum dos dois, eu quero que o Botafogo se lasque. Eu quero que o Botafogo perca. Só isso, tá? Que já estão achando a última bala do pacote e não ganharam nada. Não ganharam nada ainda. Pode ganhar? Pode ganhar hoje, nesse jogo aí, às 5 horas da tarde, beleza? Meu parceiro e minha parceira rubro-negra, Flamengo se apresenta no CT Leandro Urubu nessa sexta-feira, nesse sábado, para realizar a última atividade diante da equipe para a preparação para o jogo contra a equipe do Internacional, o jogo esse que acontece amanhã, no dia 1º de dezembro, domingo, às 4 horas da tarde, no estádio do Maracanã. Intensidade muito alta. A jornalista Mônica Alves, do Coluna do Fla, relata que o Flamengo tem treino intenso na atividade dessa sexta-feira, antes do confronto contra o Internacional. Felipe Luiz e membros da comissão técnica têm participado ativamente dos exercícios. Uma fonte diz, eles também participam ativamente, que parece que são jogadores também, sendo que são treinadores, são auxiliares, e eles participam muito ativamente, falou uma fonte de dentro do clube de regatas do Flamengo. O Flamengo trabalhando cada vez mais essa intensidade, então o Flamengo vai entrar à vera nesses próximos jogos aí que tem pelo Campeonato Brasileiro, beleza? Inclusive já tem um esboço aqui de escalação que o GE publicou, a gente vai repercutir, vai falar sobre isso. Tá aqui, ó, escalação do Flamengo. A ausência de Eric Pulgar abre brecha para retorno de De La Cruz ao time titular. O uruguaio voltou a jogar contra o Fortaleza após lesão e é favorito a aparecer diante do Internacional, galera. Né, o De La Cruz entrou ali durante a partida contra o Fortaleza, entrou bem, na minha opinião, achou um bom passe logo no início ali do segundo tempo, entrou com intensidade. É isso, se o cara não tá 100%, é melhor aguardar ele recuperar 100%. O Flamengo fez isso e já demonstrou uma melhora ali na questão física, no ritmo de jogo. Enfim, o De La Cruz, e espero que ele mantenha isso aí pro próximo ano de 2025. O Flamengo volta a campo neste domingo para enfrentar o Internacional às 4 horas da tarde. 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Faltaram aí 2 rodadas após essa para terminar o campeonato. O técnico Felipe Luiz vai encerrar a preparação para a partida no treino na manhã de hoje. O treino é de manhã, então o jogadorada do Flamengo vai estar em casa para assistir essa final de Libertadores aí que era pro Flamengo. Tá lá, não, o Flamengo, humilhou um dos finalistas que é o Atlético Mineiro. Tem um treino de hoje da manhã, mas já se sabe que o time terá mudanças. Expulso no empate em 0-0 com o Fortaleza, Eric Pulgar, o chileno, terá que cumprir suspensão automática diante da equipe do Inter. E sua ausência abre brecha para a volta de De La Cruz ao time titular. O meio uruguaio voltou a treinar em campo na última terça-feira, voltou a entrar em campo, na realidade, na última terça-feira, no Castelão. Após pouco mais de um mês se recuperando de uma lesão na coxa direita, e surge como favorito a vaga no meio-campo rubro-negro, com o Everton Araújo fazendo a função de primeiro volante. Na frente, Felipe Luiz pode optar em manter Gabigol, que está vivendo os seus últimos jogos pelo clube antes de ir embora em 2025, ou já começar a testar um time sem o camisa 99. Pode ser que o Felipe Luiz faça isso. É bem verdade que numa das entrevistas coletivas ele disse que não está fazendo testes, que está levando a vera, está levando sério, mas alguns testes são feitos, né, gente? Isso aí é normal. Por exemplo, jogar ali com 3 zagueiros, na minha avaliação, é uma questão muito clara que o Felipe Luiz quer ter essa variação de jogo, quer ter um 4-4-2, quer ter um 4-3-3, quer ter um 3-5-2, ou então um 3-4-3. Ele mesmo disse que um bom time tem que dominar pelo menos
2 formações diferentes, né? Então, ele já testa, ele já treina, melhor dizendo isso, para o próximo ano de 2025, visando para que a equipe tenha ali variação de jogo, tenha repertório. Um bom time tem que ter repertório, tem que ter variação. Não adianta ser um time de uma nota só, como, por exemplo, são os times do Fernando Diniz, que é aquele estilo de jogo, aquela mesma formação, aquele toquinho na zaga, pipi, todo mundo já sabe como é no lá, tá perdendo tudo e o cara não muda a forma de jogo, né? Então o Felipe Luiz tá fazendo isso no Flamengo, beleza? E aí, nos 2 cenários, com ou sem Gabigol, o ataque pode ter um trio ou uma dupla. Se preferir reforçar o meio com o Alcaraz ao lado de Gerson, se preferir, né? Se botar mais o meio campo ali. Em transição física após grave lesão no joelho direito, Luiz Araújo ainda não será relacionado. Tá fora desse jogo do domingo amanhã, né? Tá em transição ainda, não treinou com o restante do elenco do Flamengo, tá? Tudo bem que ele foi relacionado para aquela partida contra o Atlético Mineiro por ser uma final, né? Uma final, de repente seria a última, não sei como também, se o cara nem tá treinando com o grupo ainda, enfim, vamos ver se diante do Criciúma muda essa situação. Aliás, os ingressos para o jogo contra o Criciúma acabou tudo. Eu dei mole porque eu tinha que comprar para meu pai, vou levar meu pai nesse jogo aí contra o Criciúma, e eu acabei dando mole. Não comprei ingresso lá na torcida do Flamengo, já acabou tudo. Teve um companheiro que mandou mensagem lá no Instagram desesperado, dizendo que o Criciúma botou que ia vender um dia, sendo que vendeu no outro, e acabou de forma relâmpago. Inclusive, né, no hotel do Flamengo já acabou os ingressos também. Os ingressos na hospedagem, estadia lá no novo hotel, enfim. Galera de Criciúma aí, pesada para apoiar o Flamengo, ou será torcer para a equipe do Criciúma aí, não sei, né, realmente o que vai pegar nessa situação. Provável escalação do time do Flamengo. Vai lembrar que isso aqui é um de poço, vai ter o treino de hoje, vai ter o trabalho físico, enfim, para se confirmar. Mas, a princípio, a escalação do Flamengo será goleiro Agostinho Rossi, o argentino, no gol. Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alexandro formam ali a linha de 4, tá? Portanto, jogando com linha de 4, sem 3 zagueiros. Everton Araújo, De La Cruz e Gerson, tendo em vista a ausência do Eric Pulgar, que cumpre suspensão automática por conta do cartão vermelho. E mais à frente, Michael, Bruno Henrique e Gabigol, ou no lugar do Gabriel, o Gonçalo Plata. Vai ser uma dúvida que o Felipe Luiz vai tirar. Vai lembrar que o Gabriel está pendurado, tá? E tem que tomar cuidado para que não seja aí, fique fora da partida diante da equipe do Vitória, né? Tudo bem, mas se é expulso agora, joga contra o Criciúma, não joga contra o Criciúma. Pois é, mas se é expulso contra o Criciúma, não joga contra o Vitória. O Flamengo ainda tem mais 3 jogos para fechar a temporada. O Inter e Vitória no Maracanã e o Criciúma no Heriberto Wilson, né? Já sem chances de título no Campeonato Brasileiro, Rubro Negro é o 5º colocado com 63 pontos, mas já está garantido na fase de grupos da Libertadores da América por ter sido campeão da Copa do Brasil. Mas o Flamengo, lógico, quer buscar colocações melhores no Campeonato Brasileiro, muito por conta da questão da grana. Quanto mais alto você está na tabela de classificação, mais dinheiro entra nos cofres do clube. Então o clube reforça isso ao técnico do Felipe Luiz, para que o time não tenha uma postura como teve em 2022, que venceu as 2 taças da Copa do Brasil e da Libertadores e encheu a barriga, ficou com o rei na barriga, e aí perdeu para Juventude, pactou com o Juventude, perdeu para Avaí, perdeu para Curitiba fora de casa, equipes que disputavam ali para não ser rebaixado, equipes que já estavam rebaixadas ali naquele momento. Então o Flamengo não quer repetir essa situação. Aquilo deixou a diretoria realmente bastante revoltada, não só com o time, como com o Dorival. Não à toa o Dorival Júnior não permanece, que, na minha opinião, olhando hoje, foi um erro da diretoria do Flamengo, por mais que fosse mal. Acho que ele merecia ali uma nova oportunidade. Vamos lá. Scouting da CBF acompanha a evolução e indica Wesley para o técnico Dorival Júnior. Fase positiva do lateral direito é observada pela comissão técnica da seleção brasileira, informa Léo José do Coluna do Fla. Então, muito provavelmente, na próxima convocação da seleção brasileira, deveremos ter a presença de Wesley
entre os 23 nomes convocados pela CBF, pelo técnico Dorival Júnior, mas aí já na próxima temporada, já no próximo ano de 2025, porque nesse ano não existem mais datas FIFA, beleza? Rapaz, um negócio bem impressionante, hoje tem a final da Libertadores, eu guardei esse tema aqui, um avião, né, tá circulando pelas redes sociais, cheio de torcedores do Botafogo, do Atlético, em vez de um tá provocando o outro, os dois se uniram, os atleticanos e os botafoguenses, numa única voz para xingar o Flamengo, para provocar o Flamengo. Você vê o tamanho do Flamengo nessa situação, né? O Flamengo nem tá envolvido, o Flamengo foi eliminado nas quartas de final, os caras estão em uma final única de Libertadores da América, né? Que já é comum o Flamengo visitar, nós já fomos em 3 finais únicas aí, desde que a Conmebol implementou esse modelo, e os caras estão provocando o Flamengo, inclusive tem torcedor rubro-negro lá em Buenos Aires, né? Que o cara comprou a passagem confiando que o Flamengo iria chegar na final da Libertadores para pagar um preço mais barato, acabou que o Flamengo não foi, o cara vai mesmo assim, né? Porque depois de 7 dias você não consegue mais o reembolso da passagem, no máximo você consegue mudar, né, alterar a rota, mas você tem que gastar um dinheiro firme para pagar diferença, taxa, aquela coisa toda. Isso se você não for diamante, então o cara foi para a Argentina andando com a camisa do Flamengo lá. O nome do menino é Gabriel Jesus, flamenguista de Santa Catarina, está em Buenos Aires e foi alvo de xingamentos da torcida do Botafogo e do Atlético Mineiro. Ambas se uniram para xingar Gabriel. Gabriel conversou com o colono do Fla e contou sua história na capital da Argentina. Olha isso, rapaz. Os caras se unindo contra o Flamengo num período de final de Libertadores da América. Como é que pode um negócio desse, né? Mas vamos avançando aí, pessoal. Flamengo homenageia Totói e Cláudio Castro com títulos de sócios honorários, galera. Olha aí, Totói esteve acompanhado pela mãe Marília Neri. Everton Ribeiro não pôde comparecer, pois o Bahia joga contra a equipe do Cuiabá no Mato Grosso, galera. Tá aí, ó. O Conselho Deliberativo do Flamengo, em cerimônia que começou às 20 horas no Salão Nobre Gilberto Cardoso Filho, na Gávea. Alguns políticos também foram homenageados, entre eles o governador da cidade do estado, né, do Rio de Janeiro. Das mãos de Landim, Totói recebeu o título e foi aclamado por todos os presentes. Everton Ribeiro, ídolo do Flamengo, não pôde comparecer porque tem o jogo contra o Cuiabá no Mato Grosso, galera. Olha que bacana, rapaz. O Totói, e merecido receber esse título honorário, né, título honorário aí do Flamengo. É merecido porque, cara, não é de sócio honorário, isso aí é merecido. Não é porque quer fazer média com o menino, não, porque o menino é Flamengo mesmo. O pai vai pro Bahia, o menino continua vendo o jogo do Flamengo, continua torcendo pelo Flamengo, vai no estádio, o jogo é contra o Bahia, ele tá torcendo pelo Flamengo, ele é louco pelo Flamengo, esse menino. Então, ele merece isso agora. Esse governador aí, né, é brincadeira, né? Tem que ter não, já que tá dando pro Totói, vamos botar o governador no meio aí, porque aí vai abafar o governador, que o menino é muito mais importante. Não tem nem comparação. Aí bota o governador no meio, que aí vai abafar, o pessoal não vai criticar, mas aqui a gente critica do mesmo jeito. É brincadeira, hein? Fazendo politicagem. Mas vamos lá, pessoal. Tá aí. Com 6 do Flamengo, De Arrascaeta monta 11 ideal com quem jogou em toda a sua carreira, galera. Olha aí. Já pensou um trio de ataque com Gabigol, Cavani e Suárez? Os 3 jogadores nunca atuaram juntos, mas Arrascaeta teve a oportunidade de municiar os goleadores. O meia, em brincadeira na internet, montou o 11 ideal com quem jogou na carreira com os artilheiros. Além disso, na seleção montada pelo camisa 14 rubro-negro, 6 jogadores históricos do Flamengo de 2019 foram escolhidos. E a escalação de De Arrascaeta é o seguinte: no gol, Diego Alves do Flamengo; na lateral direita, Rafinha; na zaga, Rodrigo Caio e Godin, uruguaio com que De Arrascaeta atuou na seleção
uruguaia. Na lateral esquerda, o técnico do Flamengo, Felipe Luiz. No meio de campo, Gerson, Valverde e Bentancur, né? Valverde e Bentancur da seleção do Uruguai. E no ataque, Gabigol, Cavani e Luiz Soares, rapaz. Olha aí, que baita seleção montada pelo De Arrascaeta com os jogadores com quem jogou na sua carreira, galera. Vamos avançando aí que tem mais coisa pra gente conversar. Falando em Rafinha, falando em 2019, em entrevista ao podcast Denilson Show, o lateral direito Rafinha relembrou a sua saída do Bayern de Munique e o seu acerto com o Flamengo. E ele fala: eu queria que a minha família pudesse me acompanhar mais de perto. Foi uma mistura de emoção. Eu saí do Bayern de Munique depois de 8 anos e vim para o Flamengo. Ninguém imaginava que ia dar certo. A probabilidade era 50-50. Mas aí eu disse, vou porque quero ganhar. Um árabe amigo do Ribéry me ligou. Era para eu ser o primeiro a ser contratado no futebol árabe. O Ribéry disse, eu vou, mas eu quero te levar. O Marcos Braz e o Bruno Spindel estavam na minha casa e perguntaram quem era na ligação. Disse que era um amigo de Ribéry. Esse amigo perguntou quanto que eu queria ganhar. Aí eu fui para outra mesa e falei, se ele me der isso aqui, e comentei o valor. Mas falei para deixar a porta aberta. Aí quando voltei, falei pro Braz Spindel que era um cara da Arábia que queria me contratar. E que o Ribéry disse que só iria se eu fosse. Aí expliquei em francês pro Ribéry que eles eram o pessoal do Flamengo que estavam negociando. A preferência era deles, mas se não andar aqui, a gente conversa. Bem transparente. Mas quando eu cheguei no Flamengo, assinei o contrato e comecei a ver o que eu ia encontrar. Pelo amor de Deus, o prestígio que eu tive jogando 14 anos na Alemanha, eu tive em 2 semanas no Flamengo. Finalizou o ex-lateral direito do Mengão e atual lateral direito do São Paulo, o Rafinha, que não era para ter saído do Flamengo naquele momento, e jogar em Olympiacos, jogou acho que nem uma temporada no Olympiacos, já voltou pro Grêmio, foi rebaixado com o Grêmio, tudo bem, depois teve glória no São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo em cima do Flamengo, enfim, mas dava para ter entregado mais ao Flamengo naquele momento ali. O Flamengo ficou órfão de lateral direito, depois em 22 chega ali, né, o Rodinei melhora ali a lateral direita do Flamengo, e aí em 23 o Rodinei vai embora, a lateral direita fica órfã de novo, o Wesley ali, né, ainda tentando despontar. Agora que em 2024 o Wesley foi se firmar ali na posição de lateral direito do Flamengo, então realmente fez falta demais o Rafinha no Flamengo nesse período, beleza? Vamos avançando aí, galera, que tem mais coisa pra gente conversar. O negócio é o seguinte, o assunto é Gabigol, o assunto é Gabriel Barbosa, que está prestes a sair do Flamengo. O Gabigol, quando chegou ao Flamengo, ele chegou avaliado em 13 milhões de euros, cerca de 59 milhões na época, por empréstimo, ainda quando ele chegou por empréstimo no primeiro ano de 2019 pela Internazionale de Milão. O atacante começou a ganhar títulos importantes e marcou diversos gols decisivos com o manto sagrado. Por esse motivo, o atleta se valorizou e chegou a bater 26 milhões de euros, 119 milhões de reais na ocasião. No entanto, por conta do mau desempenho com a camisa do Flamengo entre as temporadas 23 e 24, Gabigol perdeu o valor de mercado. O atacante desvalorizou 19 milhões de euros, 120 milhões de reais atualmente, em menos de 2 anos, e está avaliado em 7 milhões de reais, de euros, aliás, 44 milhões de reais. Nesse momento, os dados são do site transfermarket.com, portanto, desvalorizou demais. Gabriel Barbosa, o Gabigol, com o manto sagrado, com a camisa do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, chama o sininho da notificação, deixa o teu like, ó. Antes da final vai ter mais um vídeo aqui no canal, hein? Tamo junto, saudações brunegras.